E aí galera, vim falar um pouco sobre economia, né? Como a gente sabe, o Brasil está vivendo um momento um pouco difícil aí, no que tange a economia, né? E se você entender, você pode entender a economia de várias maneiras. Se você entender a economia como uma ciência social aplicada, e se você for um pouco mais além, se você entender ela como uma economia política, dentro da economia também está a política, né? Então, vivemos um caos aí político e econômico. Um caos de economia política e de política econômica. Então, a origem desse caos não foi interna, na minha visão, e não foi política. A origem disso, na minha opinião, foi a crise americana de 2008, a crise financeira americana. Ou seja, um problema internacional econômico das finanças dos Estados Unidos que, em consequência, por serem um país de grande economia e de economia grande, de grande PIB e com capacidade de influenciar muitos países, com poder geopolítico, estratégico, militar, enfim, um país de grandes dimensões, de grande importância internacional, geopolítica, que culminou em um estrago no Brasil, né? Lógico, o Brasil viveu problemas internos também, não vamos tirar. Não vamos puxar sardinha para o Brasil, mas a origem, o fato originário dos problemas, a meu ver, foi a economia internacional. Então, se resolver o problema político brasileiro não é tarefa fácil, dado que a economia internacional não está bem. Então, resolver o problema econômico do Brasil passa por resolver o problema internacional. E resolver o problema político brasileiro passa por resolver o problema da economia internacional também. Porque você não vai resolver o problema político da economia doméstica e isso vai levar a economia brasileira a andar. Ou então você não vai resolver um problema econômico interno e isso vai melhorar a política interna. O Brasil não está isolado do cenário externo. Pode ver nos noticiários do exterior que o mesmo que ocorre lá ocorre aqui. Revoltas das classes mais à esquerda, operários de greve, revolta. Então nós estamos vivendo um período difícil, não só no Brasil, mas no cenário mundial, de economia e de política. E então assim, se resolver o problema político, vamos tirar a Dilma ou vamos resolver o problema econômico? Talvez. Mas provavelmente não, se o cenário externo não melhorar. Vamos manter o caos que está a política, mas se a economia melhorar, a economia brasileira, por um milagre aí, né? Porque a economia também não melhora sem a política interna tá bem. A política se acerta. Pode ser, mas também se a economia internacional não se acertar, não vai adiantar. Então, meus amigos, a solução não foi uma coisa só que gerou o problema. E esses fatores geraram não só um problema só, né? Quer dizer, o fator gerador ele gerou um problema econômico no Brasil e um problema político. Então você vê que são várias coisas que levam a um problema. E esse problema, para ser resolvido, ele precisa de várias coisas também. Então não é assim um simples passo de mágica, né? Demora um certo tempo, lógico, você precisa mexer algumas peças e tal. Agora, não vamos acreditar também que o Brasil vai sair dessa sozinho. Por quê? Porque ele não resistiu dessa sozinho. Ele tentou resistir sozinho e o máximo que aconteceu foi
dar uma atenuada por um tempo e agora o choque apareceu. Então, não adianta a gente achar que se nós não conseguimos ficar imunes, também não vamos ser nós que vamos sair sozinhos, né? Então essa é a minha opinião. Temos um quadro grave, né? Um quadro institucional grave, né? Um quadro do Estado, né? Grave. E Estado, não entenda aqui como apenas finanças públicas, não. Entenda também como empresas, organizações sociais, revoltas, indignações, corrupção, sonegação de impostos. Ou seja, nós temos um quadro estrutural muito grave. Não só social, como cultural, econômico, político, intelectual, inclusive. Então, na minha visão, é um quadro muito difícil porque a solução passa por melhorar a política interna, melhorar a economia interna e aí nós somos tomadores de preço nesse caso, né? Nós não temos tanta relevância. Esperar que a economia internacional melhore. Que nós sozinhos dificilmente alçaremos voos de longo prazo, né? Quando as coisas estavam bem, a gente já não conseguiu aproveitar muitas das coisas, né? Imagina quando está mal, né? Então, o Brasil precisa de um conjunto de fatores para sair, né? É tudo muito complicado em economia, né? Envolve uma série de questões, né? E estamos vendo aí o furor nas ruas, né? Espero que melhore. Vamos dar início ao canal falando sobre conjuntura, então, atual, cenário político econômico, de economia política internacional, brasileira, de economia doméstica, cenário geral do problema brasileiro, não só brasileiro, mas mundial, né? Talvez necessite até de uma reconfiguração da divisão internacional do trabalho, enfim, das premissas que a economia internacional assumiu como norteadoras do processo de desenvolvimento dos países, né? Então é isso.